Eu sou arquiteta urbanista, já podem perceber que pelo meu sotaque eu não sou brasileira, eu nasci em Moçambique, onde vivi até entrar na Faculdade de Arquitetura em Portugal, então sou portuguesa e sou funcionária aposentada da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Antes de ser da Prefeitura, eu iniciei a minha carreira na Pastoral de Favelas. Na época eu vim terminar os meus estudos de arquitetura aqui na Universidade de Santa Úrsula, que tinha um convênio com a Arquidiocese. Então os alunos da Santa Úrsula que se disponibilizassem, que tivessem interesse, faziam ou executavam serviços, portanto, trabalhos para a Arquidiocese. E foi assim que eu iniciei a minha vida de favelada. Isso era final dos 70? Isso aí foi exatamente, final foi em 1979, inícios de 80. Logo em seguida que eu entro para a Pastoral, programa que já tinha havido o problema do Vidigal, né? E porque foi muito atuante, uma coisa que me entusiasmou muito era essa atitude que havia da igreja na Pastoral de Favelas, que para a época aquilo era um avanço, porque as favelas não eram reconhecidas. Então, tanto que por isso, até essa época, as favelas eram todas, a maioria, feitas de barracos, como a gente ouve nas músicas falar, eram os barracões, digamos, de zinco, o telhado de zinco, enfim, umas coisas muito precárias. Eu me lembro que a maior discussão que havia nessa época era as críticas, portanto, das classes média e da classe média alta, da burguesia, que se questionava como é que eles, como se fossem outras pessoas, como se não fossem, se não convivessem com eles no dia a dia, como é que eles gastam dinheiro a comprar televisores, a comprar aparelhos eletrodomésticos e não constroem uma casa direito. As pessoas não percebiam que a casa eles não podiam carregar nas costas, mas sim os eletrodomésticos. Mas isso foi assim que eu entrei e comecei a ir para a Penha. Eu fui trabalhar... E na Pastoral de Favelas, quando você entrou, quem que trabalhava ainda? O Bento Rubião ainda estava? Sim, eu conheci o Bento Rubião. O Bento Rubião até foi a minha formatura. Naquela época havia um grupo de advogados, que era o Bento Rubião, a Maria Alice Antunes, esqueci o nome, o Saulo, a Eliana Ataíde, que era a grande coordenadora, a esposa do Bento Rubião, que era o nome dela, agora me falha a memória, também. Depois havia uma parte de arquitetura, que era nessa parte que eu trabalhava, que era o Jofre, que era a figura-chave, e depois eu e o Luís Paulo Belo fomos assessorar. O Luís Paulo já faleceu, o Jofre eu nunca mais ouvi falar, mas ele é que era o primeiro, foi o coordenador da parte da arquitetura, da parte técnica. E tinha uma parte social também, de assistentes sociais? A assistência social não era uma coisa assim muito clara, não havia ainda serviço social. O que havia? Havia sim, era os agentes de pastoral. Os agentes de pastoral que eram pessoas que moravam distribuídos, portanto, por toda a cidade, né, divididos em vicariatos, e, portanto, cada vicariato tinha um X de pessoas que se dedicavam a isso e dedicavam voluntariamente. E aí eu tiro o chapéu, porque essas pessoas simplesmente eles tinham remunerado era o transporte,
o café, então não havia nenhum troco para eles. Essa época foi muito rica, logo a seguir eu ter entrado, além de termos vivenciado a história da vinda do Papa, e aí houve uma mistura muito cultural. Ele foi feito um samba, que era o Marcão, nunca mais ouvi falar do Marcão, o Marcão era do Vidigal, então havia uma interação muito forte. E tinha uma coisa que talvez o Itamar possa falar. O Vicariato Sul, que era coordenado pelo Padre Ítalo, era um vicariato, quando havia as reuniões de vicariato, era fantástico, porque você via todas as comunidades, representantes de todas as comunidades juntas. Então, era uma vez por mês, então uma vez era em Chapéu Mangueira, outra vez era no Pavãozinho, outra vez podia ser no Vidigal ou na Rocinha, então ia mudando de lugar essa reunião. Mas a gente sabia tudo o que acontecia nas favelas, tá? Então as ameaças que se sofria, que não se sofria, e isso dava uma grande coesão. Eu acho que isso é que nos fortalecia. Paralelamente a isso, havia a história do ressurgimento da FAFERJ, que estava a acontecer, que era uma coisa paralela. Então, muitos dos agentes de pastorais, como eram chamados, alguns deles acabaram indo para a FAFERJ, outros não. Então, mas naquela época foi quando começou, logo em seguida, quando temos as diretas já. Foi muito rica essa época no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, a Pastoral de Favelas engajou-se depois das diretas já, na história da Constituição, então, nas emendas que a gente, nas propostas que fazia. Então, eu lembro-me, a gente ia para as reuniões, todo mundo, talvez por sermos muito novos, sei lá, mas era um explodir de animação e de interesse político, e todos queríamos trabalhar. E, portanto, essa história da favela foi introjetada em todos nós, como sendo uma injustiça as pessoas viverem daquela forma. E o Dom Eugênio, ele apoiava isso tudo? Ele era uma... Dom Eugênio porque foi... é sempre essa fama, sim, de muito conservador. Exatamente. Nós tínhamos vindo, quer dizer, eu não estava aqui, mas a gente sabia, a igreja sabia da história do Dom Helder quando foi bispo auxiliar e tinha feito a história do Banco da Providência, a história aqui do conjunto da Cruzada São Sebastião, depois do Mercado de São Sebastião. Isso tudo foram atividades da época do Dom Helder Câmara, mas Dom Eugênio, quando chega aqui ao Rio, ele também não descansa, pelo contrário, ele dá quase que uma continuidade a isso, né? E ele respalda. O Dom Eugênio traz a campanha da fraternidade, tá? Não, o Dom Helder era mais Banco da Providência e isso, e Dom Eugênio traz a campanha da fraternidade, foi ele que começou lá no Norte e vem, portanto, e da campanha da fraternidade, aí surgem as outras pastorais todas, a pastoral da saúde, a pastoral do presidiário, coisas inimagináveis que aconteciam. E isso que você diz, apesar de aparentemente ser aquela pureza, que era um homem sério, Dom Eugênio tinha uma abertura imensa e todos nós sabíamos que ele acobertava muitas vezes refugiados políticos, às vezes de outros países, por exemplo, do Uruguai, da Argentina, e até mesmo tanto assim que Dom Eugênio deu apoio à Acnur. A Acnur das Nações Unidas procura a arquidiocese para isso. Então aí a gente vê essa história de dizer que Dom Eugênio era uma pessoa severa. Ele era uma pessoa respeitadora, que ouvia, o que tinha que dizer não, ele dizia não, mas sempre nos deu abertura para trabalhar. Por exemplo, ele disse não quando ele soube que a Pastoral de Favelas, que na altura estava pleiteando uma verba da Fundação Forte para continuar e tal, e quando ele viu o programa e viu que os altos salários eram para os advogados e para os arquitetos e os agentes de pastoral, que era quem ele queria beneficiar, eu disse, não quero Fundação Forte. Eu já sou muito visado, imagina se descobrirem que eu tenho apoio da Fundação Ford, em que os agentes de pastoral quase que não recebem e os doutores é que são beneficiados. Então aí foi que
a Fundação Ford deixou de financiar a Pastoral de Favelas, e aí é que é criada a Fundação Bento Rubião, sai daí, é uma divisão dentro da Pastoral de Favelas, por isso, quer dizer, que não havia mais condições de se manter. Não sei se eu respondi. Em relação voltando ao acordo, a gente escuta muito da Santa Úrsula, né? Então, as irmãs, elas tinham uma preocupação social importante, esses acordos se davam na escala da universidade ou na faculdade de arquitetura, mais especificamente? Eu vou te dizer, eu acho que eu via a irmã na época muito poucas vezes, acho que não, talvez só nas solenidades, tá? Mas essa abertura que nos davam de nós podermos trabalhar com a arquidiocese, por exemplo, eu achei muito rico na minha época de final da Faculdade de Arquitetura, era-nos dado para fazer planejamento urbano algumas opções. Então a gente podia trabalhar ou com a Pastoral de Favelas, ou com as associações de moradores, que naquela época também estavam explodindo, eram várias coisas que estavam a acontecer ao mesmo tempo, né? Trabalhar com uma associação de moradores, a gente escolhia um bairro e ia para lá durante aquele semestre, se apropriar quais eram os problemas e apresentava um trabalho. Trabalhar com as administrações regionais era uma outra opção, portanto com um lado mais de público, portanto do que era uma entidade pública. E as favelas já falei, não sei se tinha uma outra opção, não lembro mais, mas essa sim, era ou da favela, ou município, ou associação de moradores. Então você ficava com todas as informações, com todos os olhares. O olhar de quem era o gestor público, que era quem trabalhava com a administração regional, o olhar da favela, que aí era apoiado pela arquidiocese, porque a prefeitura não reconhecia a favela como cidade. E foi nessa época que eu comecei a ter o conhecimento, interagir na Pastoral de Favelas com a prefeitura. Por quê? Também nós fomos privilegiados, porque esse coordenador do Vicariato Sul era o Padre Ítalo, e o Padre Ítalo tinha havido as enchentes em 68, e portanto ele tinha se mobilizado, tinha caído todo o Morro dos Cabritos, e ele portanto tinha uma coisa, ele tinha sido um mentor religioso de muito grupo de jovens da JEC e da JOC, da JUC, e portanto ele conseguiu se apropriar de pessoas que eram de classe média alta e que ele tinha iniciado, portanto, nessa área. Então ele consegue esse apoio e acontece que no Morro dos Cabritos, já na Pastoral de Favelas, por exemplo, nós tínhamos apoio da Prefeitura. A Secretaria de Projetos Especiais, era um terreno lá, que é uma outra história, por trás ali da Santa Clara, os prédios que são, portanto, a maioria eram militares, agora não sei se os proprietários ainda são militares, havia um terreno que fazia divisa com o Euclides da Rocha, um terreno todo ali ao longo, depois de um lar para idosos, e em seguida havia um terreno todo que era ocupado por uma favela. Então eles queriam desocupar aquilo, e houve uma ação que aí nós tínhamos, portanto, os advogados a defender, e conseguiu-se o seguinte, isso foi realmente inédito, conseguiu-se uma indenização, e com o dinheiro que os moradores iriam receber, comprou-se o terreno do outro lado da rua. Isso foi tudo articulado e pensado, né, portanto, pelo Padre Ítalo, pela Eliana, a Ataíde, que trabalhava lá, enfim, a Dalva, que também trabalhava lá no Morro dos Cabritos, enfim, compram o terreno em frente. E nessa altura que o BNH ainda funcionava, eles dão o terreno como, portanto, como hipoteca para garantia. E quem é que dá o respaldo disso tudo? É a própria arquidiocese, dá o respaldo, portanto, é como se fosse o fiador dessa história. Isso foi um outro ato do Dom Jaime. Então, a história era para se construir 102 casas, que eram um número de moradores. Bem, se você for lá hoje, nós conseguimos construir, acho que foram 35 casas. E tem histórias muito engraçadas
Hoje em dia talvez passe assim, batidas, não tem interesse nenhum, mas naquela época foram muito significativos. Me lembro que houve uma discussão, que nós tínhamos reunião toda terça-feira com o grupo de moradores, e a discussão era, o projeto previa telha de barro, e eles diziam não, nós não queremos telha de barro, nós queremos laje. E a gente dizia, não, a telha de barro é muito mais fresca, é muito melhor, porque aquilo eram sobrados que iam subindo ao longo da encosta. Não, o técnico, né, dando palpite, não, é muito melhor e tal. Não quero. Bem, o que é que acontece? Então vamos fazer o seguinte, vamos construir as primeiras de barro e depois vamos ver como é que vocês vão ver que vai ser muito melhor. Bem, sim, foi feita a cobertura com telha de barro, só que um dia a polícia subiu. A polícia subiu, houve o maior tiroteio, o que é que aconteceu? Toda a telha de barro foi pro ar, né? Foi tudo metralhado. E aí, eles só diziam, viu, doutor, o que é que tinha que ser laje? Com laje não acontece nada disso. Então, isso foi muito interessante, porque muda completamente a nossa cabeça da vida. Naquela época, a casa era mais que uma casa, era um abrigo. A pessoa precisava de se sentir segura de tudo que pudesse acontecer. E como que foi o caso de Marcílio Dias, especificamente? A Marcílio Dias era uma comunidade de pescadores que fica localizada por trás do Mercado de São Sebastião, por trás da Kelson, também ali vizinho. E essa comunidade, na época do Projeto Rio, a intenção era removê-la, portanto, ela ser reassentada lá no Projeto Rio. E na época, o agente pastoral daquela região era o Francisco Salles, que era uma pessoa, uma atividade fantástica, brilhante, e o Francisco ele depois virou agente, mas ele procurou a pastoral. Por quê? Porque ele era de Marcílio Dias. Ele era de Marcílio Dias. E acontece o seguinte, já não havia praia. Por quê? Quando esse processo vai para a arquidiocese, já havia um cais feito. Por quê? Aquela área ali era da Cruzada São Sebastião, portanto, que tinha situado. E a Cruzada São Sebastião, para remunerar os serviços dessa empresa, entregou aquela área. Então eles fizeram um cais, era um estaleiro, a EMAC, e eles, portanto, a favela ficou ali isolada, porque foi feito o cais e a favela ficou afundada, continuou em palafitas. Então não havia saída de esgoto, era uma insalubridade inigualável. Eu nunca vi, naquela época, uma coisa tão ruim. Os ratos é que andavam embaixo no chão e os gatos fugiam para o telhado para fugir dos ratos. Isso, então, a obra da empresa piorou as condições? Sim, porque eles fecharam e eles estavam à espera que essa comunidade fosse para o Projeto Rio. Então eles fizeram o cais e depois vinham aterrando aquela coisa toda. Ora, e não foi isso que aconteceu. Então foi aí que houve a interferência da arquidiocese de Dom Eugênio, que falou com os gestores, os donos do estaleiro. Nessa altura eu acho que mobilizou também BNH, mas a coisa, e conseguiu-se primeiro que não fossem removidos, transferidos para o Projeto Rio, que permanecessem ali, mas ainda ficaria muito caro porque tinha que se fazer todo o aterro daquela área, que continuavam a haver palafitas. O cais acabou isolando a Marcílio Dias. Agora era engraçado, ao mesmo tempo que você via essa miséria toda, eu me lembro muito disso, era de lá que vinha, porque eles, como eram pescadores, era colhido mexilhão aqui na Bahia. Então eu me lembro de ver latões enormes com o mexilhão cozido e depois o mexilhão sendo retirado da casca, ensacado. E eu perguntei, isso vai para onde? Vai para os restaurantes na Zona Sul. E ninguém sabia em que condições é que aquilo era feito e devia achar uma delícia aquele mexilhão e tal. E eu lembro, eu comi muito camarão lá no Marcílio Dias, que era apanhado na Bahia,
A Bahia, claro, não estava poluída como está hoje, então era uma delícia. Quando se cria camarão era para Marcílio Dias que a gente ia comer, que era uma maravilha. Essa situação só foi vencida com uma conjugação de forças, né, de entidades que resolveram a Marcílio Dias. Não só, porque todas as entidades que viam aquela situação queriam ajudar. Então houve a colocação lá de um posto de saúde, de uma ONG, houve também a irmã da Madre Teresa de Calcutá, quando veio ao Brasil foi levada lá e tal, mas ela escolheu ficar em Bom Sucesso, já tinha um lugar para ficar. Enfim, então houve toda uma mobilização. O mercado de São Sebastião não atrapalhava, ajudava, dava, tinha uma relação mais ou menos amistosa com a comunidade, até porque muitos dos moradores trabalhavam no mercado de São Sebastião. E havia a fábrica Kelson, que era de couros e tal, e que também era uma outra poluição ali. Acabou que a fábrica Kelson faliu, também tinha muita gente que trabalhava na Kelson. Acabou aparecendo, aquilo foi abandonado, acabou que foi ocupada a Kelson e aí é que a favela começou se expandiu muito mais. Eu acho que na época, quando a gente começou o trabalho, que aí eram com esses estudantes que a gente fazia cadastro e tal, e é claro, essa história do cadastro é uma coisa muito volúvel, porque a situação das famílias pode mudar e aí aquele cadastro que valia há 6 meses atrás, agora não. Então era quase com enxugar gelo que a gente tinha que fazer. O recurso vinha da onde? O recurso vinha da prefeitura, vinha da igreja? Não, era muita da igreja, nessa altura tinha ainda a Fundação Forte que, portanto, ajudava, mas não era para esses projetos não. A gente conseguia assim, na prefeitura conseguia só a parte que era de urbanização e tal, não havia isso, mas muita coisa era feito pelos próprios agentes de pastoral, pelas próprias igrejas, essa coisa. Quem trabalhou lá também foi o Padre Artola. O Padre Artola também trabalhou lá, mas depois ele teve uma desavença lá que foi corrido de lá e eu sei que virou persona não grata nessa situação, né? E aquilo só se consolidou mesmo quando entrou a SEAP também, quando entrou a prefeitura, porque naqueles momentos políticos positivos, né? Que era o Marcelo Alencar, que tinha entrado, a prefeitura tinha saído, portanto, de uma falência, tinha estado falida, então estava com dinheiro, então eu não lembro mais quem é que fez o aterro, eu acho que foi a própria EMAC que fez o aterro, tá? Ficou acertado qual seria a parte, a EMAC não abandonou aquilo não, a gente só negociou uma saída para os pescadores, tá? Isso é que a gente conseguiu, a EMAC continuou dona lá do pedaço, mas dava uma saída para os pescadores para eles poderem sair com os seus barcos e irem para a Bahia, que era uma coisa que não era possível antes disso. Foi feito o aterro de tudo e depois foi feita a legalização. E eu me lembro até, quem na época era o Ayrton Xerez, eu me lembro e a ideia era, portanto, regularizar e dar os títulos. Eu não sei se chegou ao final a concluir. Eu sei que foi feito o projeto, o PAR, que era como se chamava, em que identificava o lote de cada um, a quadra e o lote. Isso foi feito, foi dado nome às ruas, isso foi um trabalho feito. E as casas foram construídas. E as casas foram construídas, exatamente. Como projeto Rio. Foi a SEAB, se não me engano, ou foi, talvez tenha sido o projeto da SEAB, mas executado o Xerez estava saindo do BNH, foi assim, o BNH já tinha acabado, mas acho que estava na Caixa Econômica, isso aí realmente eu não me lembro mais, mas eu sei que as casas foram construídas. Não teve nenhum pagamento por parte dos moradores, né? Eles não financiaram nada. Não me lembro de terem financiado nada, pelo contrário, depois é que eles foram acrescentando, que aquilo era quase que o início e depois eles foram acrescentando, mas eles discutiram muito a planta que ia ser executada, tinha uma escola, tinha um posto de saúde, tinha uma escola de pescadores, o projeto era completo. E tinha também questão comercial? Tinha a área comercial também que as pessoas podiam fazer. Só que nessa época
ainda não havia, ou por outro, havia um narcotráfico, mas não da forma que há hoje. Então, estes projetos todos acabaram sendo engolidos. Tá? Perdeu-se a mão. Isso começou a degradar-se, essa relação, né? E ficou, porque aquilo ficou uma beleza mesmo. Tinha saneamento básico, tinha água, tinha captação de águas pluviais, era cidade aqui. Em termos técnicos, porque como era uma área plana, eu sempre escuto de vocês arquitetos, a questão da drenagem, isso é muito mais complexo. Teve alguma inventiva, alguma criação, algo que vocês tiveram que adaptar? Eu me lembro que aquilo foi, Marcílio Dias acabou como era uma área muito coisa, tudo que aparecia, não, leva para Marcílio Dias. Então, não chegou a ir adiante muita coisa, mas era assim. Houve alguém que chegou lá, ofereceu à arquidiocese uma máquina de fazer tijolos. Então, olha a máquina de fazer tijolos. Acho que foi para lá para Marcílio Dias, mas... Porque é uma coisa que as pessoas não pensam. É muito fácil a gente dizer, ó, você faça isso. Quem mora na Marcílio Dias, em qualquer comunidade, ele trabalha. Ele precisa do seu sustento. Ele não pode deixar de trabalhar para fazer as coisas para a comunidade. Ou ele é remunerado ou não é remunerado. Então isso fica muito difícil, e isso é difícil as pessoas entenderem. Eu te digo isso baseado na experiência dos cabritos. Eu fiz as contas e disse assim, não, peraí, os cabritos, as 32 casas que foram construídas ao fim de 3 anos, e ninguém sabe, nunca ninguém pagou as casas, está lá, continuaram no terreno antigo e no terreno novo. Ninguém mais sabe de nada e está lá. Aquilo era um empréstimo que havia, empréstimo assim, né? Havia uma hipoteca do terreno para o BNH, com o aval da arquidiocese, foi gasto muito dinheiro pelo BNH, que pagava, e a coisa fosse, não sei, ninguém pagou. Mas o ano tem 52 fins de semana. O mutirão, quando começava, era assim, primeiro era o final de semana inteiro e feriados, isso era o que tinha sido. Depois passou a ser, não dá, porque ao sábado as pessoas é o único dia que têm para fazer as coisas dentro da sua casa. Então não fica ao sábado, fica só o domingo. Então fica só o domingo. Depois já não eram os feriados. Se você for a ver isso, são 52 dias por ano. 52 dias por ano, você não constrói 100 casas em menos de 4 ou 5 anos, e você vai obrigar que as pessoas fiquem anos e anos sem ter um único fim de semana. Então, essa conta é simples, então é por aí. Depois nós tínhamos o seguinte, o que é que nós fizemos? Durante a semana nós tínhamos um pessoal que era remunerado, tá? Era o seu Tião, que era o mestre de obras, e tinha uns ajudantes lá que preparavam as coisas para no fim de semana. Então as pessoas só preencherem com tijolo, mas tudo o mais pesado era feito por um. Mas mesmo assim... Isso já era pela SEAD? Eu estou falando, isso tudo é em relação ao Morro dos Cabritos, tá? O que foi o BNH. Mas lá também uma fábrica de tijolos, uma história. Eu acho que talvez tenha tido, sim, mas as coisas acabavam porque Marcílio Dias foi motivo de muitas ONGs trabalharem lá, muita gente tinha vontade. O próprio IBAN, no momento dado, sim. Então era assim, o tal Casa do Pescador, ou não sei o quê. Então chama quem entende do assunto, fala. Depois, agora vamos fazer aqui um consultório médico. Então chama e vamos fazer o consultório médico. Então as coisas foram variando muito, né? E finalmente eu me lembro disso, que foi talvez em 1990 ou 91, que foi então entregue, já estava tudo urbanizado, já estava tudo marcado, o seu quadro, a lote, o nome das ruas e tal, e foram entregues os títulos, portanto, aos moradores. E esses títulos, se eles depois era promessa, era porque normalmente o que se fazia na prefeitura, como aquilo era deles, entregava-se, eu não sei se era uma promessa, talvez fosse uma promessa que tinha que registrar ao cartório, que esse é um outro dos problemas que
Hoje em dia eu já estou mais afastada disso, os outros talvez tenham agora o termo de acordo coletivo da terra, enfim, há vários instrumentos, porque é muito caro, o cartório é muito caro e não é de graça não, e as pessoas não têm condição de fazer isso, então fica mais prejudicado. E aí, depois dessa experiência da pastoral, você entrou na prefeitura? Eu entrei na prefeitura no final de 87. Entrei quando as áreas do IAPAS, as áreas do Rio de Janeiro que eram do IAPAS, foram repassadas para a prefeitura. Isso foi uma determinação do ministro. E então, as áreas que estavam ocupadas, e acontece que a Pastoral de Favelas trabalhava com essas comunidades, que ninguém nem imaginavam que eram do IAPAS. Por exemplo, a comandante Luiz Soto, ali em Jacarepaguá, que hoje é bem perto dos prédios de Paz e tal, aquilo era tudo área do IAPAS, e aquela comunidade não podia entrar um único tijolo, tinha guarda armada. Então a pastoral estava lá direto. Nós tínhamos esse olhar o tempo inteiro de cuidar. A nossa preocupação era que as pessoas sobrevivessem. Tá? Então, como houve essa história de repassar as áreas do IAPAS e a prefeitura desconhecia, trabalhava em quase todas as áreas, principalmente o programa de reflorestamento, de urbanização. E aí eu fui chamada para fazer parte desse grupo, para trabalhar, para identificar. Me lembro que fui até depois, em 88, logo em seguida que houve as enchentes em 88, eu fui com o querido João Sampaio, a Márcia Bezerra também foi, ver as áreas do IAPAS para ver se a gente ocupava ou podia adensar mais, para pôr mais famílias lá. Mas eu, assim que entrei na prefeitura, eu fui por esse motivo, mas logo fui ultrapassada por conta das enchentes. Eu entro na prefeitura e quando começamos a delinear o que é que se ia fazer e tentar identificar, já estávamos até a elaborar, eu não lembro, na época, era o César Benjamin, que era o chefe do gabinete, ou era o subsecretário, aliás. O César Benjamin tinha um Macintosh, que para nós era uma maravilha, ninguém nem conhecia o que era computador. Então ele bolou uma ficha de identificação de favelas. Então fomos éramos todos mesmo, eram médicos, arquitetos, engenheiros, assistentes sociais, fomos para todas as favelas para identificar tudo, o que é que havia, se tinha problema de risco, quantas famílias moravam, todas as características, se o terreno, se a comunidade era só num terreno particular ou se ocupava a área, então tudo isso. Quando estamos no meio disso, vem a chuvada e que foi desastroso para o rio, aqui na Rocinha, Vila Cruzado caiu, depois também na Tijuca foi uma tristeza, realmente foi um terror. Foi o único ano que as escolas de samba não desfilaram no sábado, as campeãs não desfilaram. E então eu fui engolida nesse programa. Então começamos a trabalhar nisso e aí até foi muito engraçado que em 88 foi apresentada uma proposta, na época pela SMDS, era o Ricardo Belchovski, que era o mentor disso, em que ele apresenta que é possível urbanizar todas as favelas do Rio de Janeiro. Nós tínhamos todas as informações. Só acontece o seguinte, ainda não havia plano diretor, as favelas não eram reconhecidas. E então todos os entes internacionais financeiros, todos os bancos internacionais, nenhum enfiava $1 que fosse em favela alguma. E com isso, por exemplo, nessa história das enchentes, nós preparámos projetos para o Banco Mundial, que foi quem financiou, mas era o quê? Você tinha que arranjar terrenos, comprar terrenos. E onde é que eram comprados estes terrenos? Sempre na periferia. Então era um desastre, essa política era um desastre.
porque obrigava, não reconhecia a favela como território. E isso só vem a ser reconhecido depois do plano diretor, que eu acho que foi o grande avanço que nós tivemos. Tá? Mas, por outro lado, isso foi muito bom, muito rico, porque nós da SMDS, na época, nós tínhamos todas as informações. Nós construíamos creches nas favelas, nós construíamos postos de saúde, nós fazíamos as escadarias, nós fazíamos o esgotamento sanitário, o abastecimento de água era mais difícil, mas enfim, era junto com a SEDAI, que aí tinha a SEDAI que fazia, e tínhamos o projeto de reflorestamento. Hoje em dia, as pessoas desconhecem, talvez, mas talvez Buriti Congonhas é o que é hoje, tudo arborizado, porque foi o projeto de reflorestamento que plantou. Então foi muito rica essa experiência da prefeitura. Se por um lado não reconhecia favelas, por outro lado nos deu um know-how da favela que talvez pouca gente tivesse tido, né? Porque era o nosso dia a dia. Então foi muito profícuo, eu acho, isso aí. E você coordenou o projeto Morar Sem Risco. Coordenei o projeto. O que era o projeto? Quando ele nasce? Bem, o projeto nasce quando é criada a Secretaria da Habitação, a partir do plano diretor, que reconhece, portanto, a favela como sendo território. E nesse, exatamente, no plano diretor, está lá escrito o que é o Morar Sem Risco. A gente só tirou de lá. No Morar Sem Risco, lá diz que os viadutos, faixas de alta tensão, áreas de encosta, beirada de rio, não podiam ser ocupados. Então foi exatamente isso. A Secretaria da Habitação, quando cria os programas, quando cria o Favela Bairro, quando cria o bairrinho, quando cria... foi baseada em tudo que está no plano diretor. E o Morar Sem Risco também. Então é um programa que é para que as famílias que estão embaixo de viadutos, em linhas de alta tensão, que desocupem. E aí é que era, o desafio era esse, a gente começou por desocupar os viadutos do centro da cidade. E houve muitos erros, claro, eu acho que nenhum programa nasce redondo, tá? Nenhum, muitas coisas, mas num primeiro momento nós começamos, eu tive a parceria da administradora regional, a Nina Rapa, que era arquiteta também, e nós trabalhamos em conjunto. Grande especialista do centro, né? Exatamente. Aquela portuária. Então, o que nós fizemos? Nós tentámos identificar os viadutos que haviam naquela região e quais eram as áreas possíveis para os reassentar. E aí fomos para o Caju, porque no Caju havia uma área muito grande aterrada, que era da Conurb, outra que era da 1001, e a gente tentou negociar isso, porque a 1001 não ia fazer nada mais lá, enfim, a coisa estava desativada, não me lembro mais exatamente, da Conurb também. Então, os primeiros viadutos foram o viaduto da Praça da Bandeira, ninguém mais lembra que tinha um viaduto ali. E por que esse viaduto? Esse viaduto, na época, tinha começado aquela campanha do Betinho, Natal Sem Fome, em que muitas pessoas se solidarizavam e ajudavam a tirar. Então, no caso ali, havia uma agência do Banco do Brasil que atendia a essa comunidade embaixo do viaduto da Praça da Bandeira, que tinha uma escola. Por quê? Estas crianças, você vê como as coisas são. As crianças não eram atendidas na escola pública porque não tinham endereço. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma escola lá dentro. Havia uma professora, carteiras, e os alunos ficavam lá, do jeito deles, mas ficavam lá. E essa agência do Banco do Brasil ajudava-nos. Então, nós, durante talvez uns 6 meses, com a coordenação da Nina, nós fazíamos reuniões com representantes da agência do Banco do Brasil, que, portanto, que eram umas pessoas que eram reconhecidas pela favela como sendo parceiras, a presidente, portanto, lá dessa favela,
e também o lugar para onde eles iam, as pessoas que participavam, e nós da Secretaria da Habitação. Então, a conversar como é que ia ser, como é que ia, quem é que seria prioritário, porque é claro que nesse viaduto não havia só famílias. Havia famílias, havia menores não podiam receber casas, haviam também delinquentes, enfim, havia de tudo. Então a gente tinha que separar tudo, conversávamos com eles. Eu te confesso que eu dizia mesmo aos menores, dizia assim, olha, você não pode ficar, não pode receber casa. Então você tem que arrumar um lugar para ir, arruma um outro canto. Tá? Então era isso que era tratado. E aí então eles foram transferidos para o Caju. Ao mesmo tempo, aí era importante que se conseguisse a ocupação do espaço imediata por alguma coisa. E aí também entrava a Conlurb. A Conlurb precisava de... E hoje em dia, se você for lá à Praça da Bandeira e olhar lá a Conlurb, havia ali uma população que foi reassentada, portanto, no Caju. A outra era um outro viaduto que era pertinho da rodoviária, um viaduto ali. Hoje em dia, quando você acessa, sai da rodoviária e entra para pegar a linha vermelha, ali por cima você passa, ali era um outro viaduto. Esse foi mais engraçado, porque a gente estava a construir as casas lá do outro viaduto, que às tantas começou a haver uma série de incêndios em viadutos, porque as pessoas estavam com medo, havia ainda os desabrigados, enfim, as pessoas estavam com medo de não ser atendidas e de ficarem na rua. Então, esse viaduto, que não era o prioritário, acabou saindo primeiro do que o outro. Por quê? Porque houve um incêndio e nós conseguimos também que a Conlurb fosse para lá, porque a Conlurb precisa desse espaço para guardar as vassouras, os carrinhos, essa coisa toda, e aí a gente conseguiu juntar as duas coisas. Depois foi o Ana Nery, que também teve um incêndio. Então, esse morar sem risco, eu vou dizer, eu preferia que nunca tivesse existido morar sem risco, porque se ele existia é porque havia gente a morar mal, e muito mal, perigosamente. Havia um outro que era na alça ali da linha amarela, era no meio de alças de carros passando, e as pessoas passavam para irem para casa, tinham que atravessar o viaduto. E na linha férrea teve também algum caso? Da linha férrea também teve, ali no Caju. Então foram várias coisas que aconteceram para isso. Mas eu, sinceramente, eu preferiria, eu acho que isso é um sinal da pobreza. Você morar, fazer parte de um programa que se chama Morar Sem Risco é porque você está muito mal. E aí o projeto então retirava, reassentava, tinha uma preocupação de ser próximo do local? Sim, então era isso. Então ali no Caju nós conseguimos abrigar quase todos os que eram ali da cidade, né? Ali do centro da cidade. Já, por exemplo, depois uma outra versão do Morar Sem Risco, que era o seguinte, havia pessoas que não tinham dinheiro tinham um terreno bom, mas não tinham condições e a casa delas estava em risco. Então nós criamos um kit Morar Sem Risco. Durante muito tempo as pessoas falavam nisso. O que é que a gente fez? A gente dimensionou o que era a quantidade de tijolos, de cimento, de ferro, tinha também uma caixa d'água, telha, para construir um cômodo 3x3. E a ideia era o seguinte, a pessoa construiu esse cômodo com acompanhamento nosso. Havia um engenheiro nosso, Luís Carlos Cardoso, outro Alberto Lemos também, ambos são engenheiros, hoje já aposentados, que faziam o Jansen já faleceu, esse trabalhou muito aqui na Rocinha. Iam verificar se aquele material tinha sido usado. Se estava tudo ok, a gente liberava mais outro e assim a pessoa ia construindo a sua casa. E durante muito tempo as pessoas queriam esse kit. Mas para a prefeitura era um trabalho complicado, porque
o nosso almoxarifado ficava em Irajá. Então nós tínhamos que ter contrato de caminhões. Cada caminhão conseguia levar até 2 kits, mas nem todos os kits eram na mesma comunidade. Era, sei lá, em Campo Grande. O outro kit não, o outro não é para Campo Grande, o outro vai para Pavuna. Então a logística para isso era muito complicada. Mas teve muito sucesso as pessoas. E você tem ideia de volume de pessoas por atendido? Sim, na época nós reassentamos 20.000 pessoas do Morar Sem Risco, entre tudo, porque não só os de viadutos, como diárias, naquela época até 98, 99 foi isso. Eu sei que o programa continuou, mas aí eu já não era a gerente, eu fui movida para o Instituto Pereira Passos, eu saí da Secretaria da Habitação, só volto mais tarde à Secretaria da Habitação, já no final, quando venho morar Carioca, que infelizmente morreu na praia. Em relação ao Morar Sem Risco, então, não tinha muita reação contrária dos beneficiários? Eu acho que tinha até o contrário. Por exemplo, outro viaduto Noel Rosa, sabe? É que as pessoas não esquecem. É que tinha tudo. O outro no Jacarezinho. No Jacarezinho fizemos mais. Fizemos uma parceria com a Souza Cruz e construímos uma creche. Contra tudo e contra todos. Porque é assim, quando você vai dizer, vai fazer uma creche embaixo de um viaduto, não é saudável, mas é melhor para aquela população. O que eles queriam era uma creche. Agora não, eu estou a falar em 98, não estou falando agora em 2020. Então ter uma creche, mesmo que fosse encostado ao viaduto, era melhor do que não ter nada. Então tudo é relativo, se você olhar agora, então são essas coisas. A gente tentava parcerias, o Morar Sem Risco tentou isso o tempo inteiro. Tentou parceria com o Médicos Sem Fronteiras. Os Médicos Sem Fronteiras atendiam enquanto as pessoas aguardavam. As pessoas que ocupavam aquele viaduto da Figueira de Melo foram para a Maré. Até o tal do Kinder Ovo e tal. O Kinder Ovo parece, do Morar Sem Risco. Por que ficaram lá no Kinder Ovo? Era ruim, era muito ruim, mas era a situação que nós podíamos viabilizar. Por quê? Ali, pelo menos era o que a gente pensava, a gente viabilizava até uma questão de mão de obra. Você podia ser contratado pela empreiteira, você via a sua casa ser construída, você assistia ao que estava sendo feito. Então, é claro que tinha outras coisas ruins, tinha banheiros comunitários, era um horror, sabe? Mas foi uma tentativa, que eu digo, as coisas não eram uma maravilha, mas foi uma tentativa que a gente experimentou. E houve uma outra coisa que eu lamento profundamente. Nós fizemos uma vila de idosos, na Maré também, no Salsimerengue, que hoje é chamado Salsimerengue. Isso foi um pedido do secretário de Saúde, Ronaldo Gazola, que um dia me chamou e disse: Isabel, tenho um grande problema. Numa reunião que a gente estava junto, não que eu me tivesse chamado, tem um grande problema. Nos hospitais, as famílias largam os seus parentes que já estão bons, mas que precisam de tomar remédios, precisam de cuidados, e o que eles recebem de pensão é muito baixo. Então, então eles esquecem não, a maneira de dizer, largam o seu familiar no hospital, não vão buscar no dia da aula. E, ao mesmo tempo, o paciente estava a ocupar um leito. E a maioria eram idosos. Então, nós fizemos uma das vilas lá do Salsimerengue, era a chamada Vila de Idosos, em que nós juntamos duas casas, só que tinham uma cozinha em comum, um banheiro em comum. Por quê? A única coisa que, mesmo quando você tem mãe e filha, mãe e sogra e nora,
a morar juntos, a única coisa que a pessoa não divide é a comida. Cada um faz a sua comida, ela não gosta da comida dela, não gosta. Então, esses apartamentos tinham uma sala, quarto enorme, uma cozinha e um banheiro comum que unia os dois quartos. E a ideia era que um idoso acabava tomando conta do outro, né? Eles tinham vidas separadas, as entradas eram separadas, só o banheiro é que era comum. Mas eu não tinha percebido, era também 2 pavimentos, quer dizer, embaixo umas casas e em cima outras, os menos idosos ficavam em cima. Mas aí também eu não percebi, eu devia ter ido lá acima e ter olhado. Porque nós pusemos lá as famílias, passado 10 dias chega uma senhorinha. Isabel, eu estou aqui devolvendo a chave. Mas aconteceu alguma coisa? Não dá. Não dá por quê? Acontece o seguinte, aquele ali era o melhor ponto de visão para os bandidos. Eles conseguiam ver a linha vermelha, eles conseguiam ver a Baía de Guanabara e ainda viam a Avenida Brasil, estavam localizados num ponto fantástico. Então, toda a noite, eles entravam, chegavam para eles e diziam, tia, descansa aí, mas elas ficavam apavoradas. Elas iam. E acabou que realmente foi engolido. Então, esse projeto eu lamento, porque era um projeto que eu tinha apostado muito, mas esse não deu certo. Não era nem do Morar Sem Risco, começou com Morar Sem Risco, mas era projeto habitacional que eu acho que foi muito bacana. Isabel, eu acho que é um pouco isso. Você teria alguma coisa que você queria falar? Algo a mais? Que talvez a gente não tenha tocado? Olha, para mim o que eu percebo talvez agora comece a acontecer de novo, já não se consegue ver, mas eu acho que houve um período de muita acomodação dessa população mais carente, tá? Ou então nós fomos muito privilegiados, porque quando começou essa história de fazer a urbanização de favelas, era toda a gente muito engajada. Os profissionais que estavam na prefeitura acreditavam no que estavam a fazer. Todos eles. Você via toda a gente trabalhava com gosto e que queria, junto com os moradores, queria que as coisas fossem resolvidas. E depois a coisa morreu, não sei se a política tomou conta das coisas. Começou logo com a história, você talvez não se lembre, mas na época do Sarney havia a história do leite, a distribuição do leite. Quando começou a distribuição do leite, eu acho que aí se destruiu a Associação de Moradores. Aquela figura do presidente da associação, que era um líder, que conseguia resolver as coisas, eu acho que aí se perdeu. E o que eu vejo hoje, como as comunidades ficaram muito grandes, há muitas divisões. E isso, portanto, quebra a coesão das favelas mesmo. Você não consegue que haja uma coesão. Uns querem uma coisa, outros querem outra, cada um puxa a brasa para a sua sardinha e a coisa fica pior. Mas enfim, é um momento, eu acho que isso é um processo, acho que vai acontecer qualquer coisa. Eu percebo, por exemplo, a história da pandemia mostrou muito, e isso foi riquíssimo, como nas favelas conseguiram muito mais rapidamente dar solução para a Covid. Isso é um exemplo para a classe média e para as elites. Não houve como o processo dentro das favelas que conseguiu enfrentar o Covid daquela maneira. Isso eu achei brilhante. Brilhante. E a solidariedade que sempre existiu, não é algo de agora. A solidariedade das favelas sempre foi ímpar. Acho que era isso aí, só tenho a agradecer. Eu estava-me a lembrar agora de tudo que eu falei e, você sabe, eu tenho lido muito e eu tenho um grupo de leitura, mas a minha conterrânea, a Pauline Chizano, ela advoga muito em cima da oralidade. Eu nunca
fiz mestrado nem doutorado. Eu sou de fazer. Agora, é claro, tem seus erros e acertos, mas e essa coisa da oralidade eu acho sensacional, de você poder passar de um para o outro. Então, fico feliz de vocês terem feito essa gravação.